Pelo jeito, o Trump quer transformar os Estados Unidos no Brasil. E aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade, trazendo um vídeo sobre toda a treta que tá dando sobre as tarifas, né? O pessoal tem falado bastante. O Trump começou uma política tarifária de impostos bem agressiva, contra vários países do mundo. Ele deu uma boa recuada em alguns aspectos agora, porque viu o nível da merda que ia dar, mas ainda assim foi iniciada, a gente está no meio de uma batalha alfandegária, comercial, tarifária de vários países. Basicamente, Estados Unidos contra vários países. Por quê? Vamos lá entender, né? O que é essa história? O Trump, ele a ideia dele do MAGA, né? O Make America Great Again. Sendo um conservador, uma das principais pautas dele há muito tempo é a ideia de voltar os Estados Unidos para aqueles Estados Unidos de ouro que a galera imagina, que as coisas eram fabricadas na América, com qualidade, os empregos eram dos americanos, sabe? Aquele boom da classe média americana depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que virou um período de ouro da história da economia americana, que mudou muito de lá para cá, né? Muito, inclusive, por causa dos Estados Unidos. Mas então é isso. Então a política dele é aquela ideia de, tipo, expulsar imigrantes, que é uma coisa que ele já começou a fazer em peso, né? Tipo, reforçar a política anti-imigratória dele, o que é ridículo considerando o quanto que os Estados Unidos... muito da história americana é fundada nas costas da imigração, né? Então, de povos chineses, irlandeses, latinos, mexicanos, italianos, todo tipo de povos que mudaram para os Estados Unidos buscando uma vida melhor. Boa parte do ethos, né, não sei se é essa a palavra, mas muito do espírito americano, do sonho americano, é você poder, vindo de um lugar com menos oportunidades, ir para os Estados Unidos, a terra da oportunidade e da liberdade, buscar uma vida melhor. E não é mais o caso, né? Então, então eles querem, pelo menos o Trump, né, quer voltar a criar aquela América para os americanos. E parte disso é voltar com a querer retomar a produção de coisas nos Estados Unidos, né? Voltar a fabricar mais coisas nos Estados Unidos, que era uma coisa muito comum até, tipo, uns 30, 40 anos atrás, era muito comum você ter produtos feitos nos Estados Unidos, o que já não é mais o caso. E ele quer retomar isso. A forma que ele quer retomar isso é protecionismo. Então ele quer basicamente fazer com que os produtos importados fiquem muito mais caros para incentivar a indústria americana. E se você tem um mínimo de noção de história e economia brasileiras, você sabe que a gente faz, e a gente sempre fez isso. Então a história econômica e política do Brasil é uma história de protecionismo. Então a gente por muito tempo barrou as importações. Durante os anos 70 até 90 no Brasil, as importações eram proibidas, e antes e depois as importações eram grandemente lutadas contra, né? Então a gente sempre teve uma política protecionista, de taxar muito produtos importados, tentando fortalecer a indústria nacional. E obviamente isso é uma ideia muito idiota, e ela não funcionou no Brasil. Então, na teoria ela parece super inteligente, porque a ideia é tipo assim, se o produto importado fica muito caro, o produto, a gente começa a fabricar coisas aqui e a gente vai ter produtos bons e mais baratos no nosso país. Isso não funciona por uma série de razões. No caso do Brasil, a gente ainda fez pior, né? A gente fez a Zona Franca de Manaus, que é uma ideia absurdamente péssima, mas toda a política econômica de protecionismo brasileira sempre foi muito ruim. Então, a ideia era fomentar indústrias nacionais. Só que isso não é feito
só tornando de fora caro. Isso é feito com uma base muito grande de pesquisa, educação, economia interna, leis internas, burocracia, uma porrada de coisa que o Brasil nunca fez e em vários aspectos os Estados Unidos também não têm. Lógico, eles têm a parte da educação, a tecnologia e tal, mas muita coisa nos Estados Unidos, na economia americana, nos salários, nos custos, na burocracia, deixam muito caro e muito difícil você fabricar lá dentro. E você só deixar o importado mais caro não vai mudar isso. Então o que vai acontecer é o produto americano, se ele chegar a existir, vai ser caro e ruim, e o produto chinês vai ser caro, vai ser mais caro e inviável. Não necessariamente vai ser pior ou melhor, mas vai ser caro anyway. Então assim, você não melhora o consumo, você não melhora a geração de empregos, porque assim, fabricar hoje nos Estados Unidos, as empresas, muitas empresas, muitos empresários iam gostar de ter a produção americana, mas aí você vai cotar um produto, se ele for fabricado nos Estados Unidos, ele custa $30. Se ele for fabricado na Ásia ou na América Latina, ele custa 5. Os salários americanos são muito caros. Muita coisa na economia e na base da cadeia produtiva americana é muito caro, é muito burocrático, é muito lento, é muito cheio de regulações. As coisas são fabricadas na China não só por uma questão de custo, também mas é uma questão que, assim, muito burocrática também. Não é só que os salários na China são infinitamente menores, eles são, obviamente, menores, mas uma série de coisas na cadeia produtiva chinesa é muito mais eficiente que na americana. Então, não é só uma vontade, é uma questão de custo, de burocracia. E você só deixar o produto chinês mais caro não vai mudar em nenhum dos outros aspectos que fazem produzir nos Estados Unidos caro. Então, assim, o que aconteceu no Brasil é que a gente deixou o importado mais caro e o produto nacional ou era muito ruim ou era inexistente. Então, por exemplo, produtos de tecnologia no Brasil sempre foram uma merda. A gente teve várias empresas de tecnologia nos anos 70, 80 e 90 que eram famosas por serem ruins, Gradiente, coisas do tipo. E a gente tem hoje marcas como a Positiva, a Multilaser, que sempre foram famosas por produzirem produtos de baixa qualidade ou produtos que são importados, vagabundos, nacionalizados para serem vendidos caro também. Então a gente nunca desenvolveu indústrias próprias na grande maioria dos setores que a gente tentou proteger, e esses setores protegidos ficaram muito caros. E a experiência brasileira, ela deveria servir de lição para os Estados Unidos. Já tem várias notícias saindo de como, por exemplo, o iPhone pode ficar caríssimo. Notícias de como, por exemplo, a Nintendo, o primeiro lote do Nintendo Switch 2 que vai ser lançado foi adiado várias vezes a pré-venda, porque eles não sabem o que vai acontecer. Então, qual que é o problema disso? Você gera uma insegurança econômica muito grande, porque as empresas, elas não sabem o que vai ficar mais caro, o quão mais caro vai ficar, como vai ser taxado, o quanto vai ser taxado, o que vai ser taxado. Elas não sabem o custo. Precificar vai ficar insanamente mais difícil e mais complexo, que é exatamente o que também acontece no Brasil. A insegurança jurídica e a complexidade tarifária e burocrática no Brasil são muito grandes, então você precificar uma coisa no Brasil é muito complexo e é muito difícil. Também por isso que coisas são muito caras no Brasil. É a experiência brasileira sendo replicada, assim, tintim por tintim. Então, todas as coisas que a gente sempre reclamou do dia a dia, da economia brasileira, do cotidiano, do consumo, da vida produtiva, do capitalismo brasileiro, está sendo replicado nos Estados Unidos. Então, todos aqueles vídeos que falavam, por que é melhor morar nos Estados Unidos? Aí você vai ver, sei lá, um tênis da Adidas custa 1/3 do preço do Brasil. Não vai ter mais isso. Então a única vantagem que você tinha, uma das únicas vantagens
que você tinha de morar nos Estados Unidos, que era um poder de compra absurdo, não vai mais ter, porque o americano médio vai perder muito poder de compra. As coisas vão ficar mais caras, os salários não vão crescer, tudo vai ficar mais caro, mais burocrático, mais trabalhoso, de pior qualidade, eles vão ter menos acesso a menos produtos, porque vão ser importadas menos coisas, trazidas e vendidas menos coisas. Então vai ser que nem o Brasil, você vai comprar um celular no Brasil, você tem muito menos opções do que em outros lugares do mundo, porque é muito caro trazer para cá, é muito burocrático, só compensa trazer coisas se você for fabricar aqui. E nos Estados Unidos talvez eles cheguem num cenário muito parecido, de que eles vão perder um monte de empresas de um monte de setores, porque só vai compensar fabricar lá, então vai ter muito menos empresas, muito menos competição, e menos competição significa poder cair preços maiores, porque justamente competição melhora os preços. Então, cara, tudo que a gente sempre passou no Brasil em relação a consumo, os americanos vão passar se todas essas tarifas e toda essa guerra tarifária do Trump for adiante. É uma ideia muito idiota, e pessoas de direita que estão defendendo o Trump são os idiotas, porque você está defendendo o que é anti de direita, né? Você está lutando contra o livre comércio, contra menos burocracia, etc., só para defender o seu político de estimação. Então tem que ser muito idiota. Então é isso, assim, o americano já não tem acesso à qualidade de vida, não tem sistema de saúde público, não tem um monte de coisa, e agora a maior vantagem de morar nos Estados Unidos, que era você ter acesso a um poder de compra absurdo, opções absurdas, uma qualidade de compra, de consumo, assim, bizarra, vai cair tudo por terra. Tudo por birra ideológica. Não sei o quanto que o Trump vai recuar, ele já deu uma boa recuada e talvez recue mais, porque a guerra tarifária não beneficia quase ninguém. Beneficia alguns empresários do país que impõem as tarifas e acabou. Não beneficia o povo, não beneficia os consumidores, não beneficia o livre comércio, não beneficia ninguém de forma geral. Não beneficia o governo, porque a arrecadação cai, um monte de coisa cai, e você torna o país um país pior por birra ideológica, que foi o que a gente fez no Brasil. O Brasil até hoje é um país que se prende ao protecionismo, sofre as consequências disso até hoje, e até hoje você tem economistas idiotas e pessoas de esquerda da Unicamp defendendo esse tipo de coisa, protecionismo, subsídio, indústria nacional forçada pelo governo, esse tipo de coisa. Eu acho importante ter indústria nacional, mas ela tem que ser feita de forma orgânica e bem feita, que não é o caso do Brasil e agora não é o caso dos Estados Unidos. É engraçado que tem até vídeo de empresas, comércios chineses explicando como você, ir como pessoa física nos Estados Unidos, comprar produtos e na China, ir como pessoa física para a China, comprar coisa e vender nos Estados Unidos para ganhar dinheiro. O que é basicamente muamba, o que é basicamente o que a gente sempre fez no Brasil, o pessoal vai para a China, vai para qualquer lugar com 10 iPhones e volta, fica com um e revende o resto. Mano, é literalmente aquele meme do The Whole World is Now Brasil, tá ligado? Cara, isso é bizarro. Mas é isso, se você gostou do vídeo, deixa um like, se você concorda, deixa um like aí. Se você gostou, deixa uma gorjetinha no YouTube pra mim, se você gostou do vídeo e concorda comigo, e gostou bastante, me ajuda muito aqui o trabalho. E dá uma olhada nos links, tem o link da minha loja, também me ajuda muito se você conferir e gostar de alguma coisa. É isso, se você discorda, diz aí o porquê, e é isso, valeu.